Capítulo 1. Primeira página. Reflexão no caos. A noite caía sem piedade sobre a cidade. O vento assobiava entre os prédios como um lamento antigo, arrastando o cheiro azedo de urina, esgoto e podridão. As ruas estavam vazias menos, mas não em paz. O silêncio era o tipo de silêncio que grita, um silêncio que pesa, que sufoca. No canto mais escuro de um beco esquecido, encolhido entre sacos de lixo e caixas de papelão úmidas, estava ele, um homem, ou o que restou de um mendigo, mas a palavra era leve demais para o que ele havia se tornado. Ele não tinha nome, ou talvez o tivesse esquecido. Já não atendia por nenhum, já não respondia a ninguém. A barba suja e disforme cobria um rosto enrugado, mas não apenas pelo tempo, pela culpa, pelo luto, pelo fracasso. Os cabelos colavam-se à testa, espessos de gordura, os olhos não brilhavam mais. Eram ocos, como se alguém tivesse apagado a luz por dentro. Ele estava vivo, mas morto. Sentado sobre o próprio frio, ele fitava o chão como quem observa um abismo, e por dentro afundava. As lembranças vinham, sempre vinham. Eram a única coisa que não o haviam abandonado. E elas doíam como lâminas. Ele se via no passado, firme, determinado, um empreendedor comum, mas com garra. Tinha construído uma empresa do nada, pequena, mas honesta. Orgulho da família. O sustento, o sonho. E por alguns anos, a vida fez sentido, até que tudo ruiu. A pandemia foi só a faísca, menos o que veio depois foi incêndio. Os clientes desapareceram. As contas se empilharam, a empresa afundou e ele afundou junto. Ele tentou resistir, lutar, recomeçar, não conseguiu. E a cada dia que passava, via outros ganhar enquanto ele perdia. Os bancos se enriqueceram em cima de dívidas, como a dele. As farmácias e mercados prosperaram na tragédia. A tecnologia virou vício, prisão e lucro. E os ricos sorriram. Ele sentia ódio, sim. Mas não só do sistema, nem só dos homens que governavam. Ele sentia ódio de si mesmo. Se fosse mais inteligente, talvez tivesse previsto. Se fosse mais forte, teria protegido sua família. Se tivesse sido menos covarde, teria enfrentado o mundo com dentes à mostra. Mas não. Ele fracassou, foi fraco. E agora pagava o preço. A culpa é minha. Ele dizia isso quase como um mantra. A vida o castigava. Mas ele mesmo já havia se sentenciado antes de todos. Sua esposa e seu filho. Ele os perdeu num assalto violento, quando já estavam em um bairro periférico, expulsos do sistema. Tiros em Schengen, gritos. E ele, ajoelhado no hospital, com as mãos manchadas e os olhos molhados, ouviu. Se tivéssemos mais recursos. Não era verdade. Era tarde demais para desculpas. A verdade é que o Estado havia os abandonado. A sociedade os esqueceu. E ele falhou em protegê-los. Se eu tivesse morrido no lugar deles, talvez o mundo fosse mais justo. Essa frase ele nunca disse em voz alta, mas ela morava dentro dele, crescendo, corroendo. Ele sentia tudo e por isso não sentia mais nada. Nem dor, nem alegria, nem fome, nem frio. A miséria o havia atravessado tantas vezes que agora ele era um espaço vazio, um poço seco. Podia cortar o próprio braço e talvez só olhasse o sangue escorrer com indiferença. Ele já havia chorado demais, já havia gritado. Hoje ele apenas existia um corpo que respira, uma mente que se recusa a parar, um coração que insiste em bater, apesar de tudo. Ele olhou para o céu encoberto. Nenhuma estrela, apenas fumaça, fuligem, luz artificial. Luz artificial, um véu de concreto que separava os miseráveis da esperança. E foi então que ele pensou, sem emoção, talvez eu seja só uma casca, um recipiente vazio de alguém que já morreu. Mas nem isso era verdade, porque, mesmo vazio, sentia raiva. Raiva de um mundo que transforma a dor em lucro. Raiva de um homem que puxou o gatilho. Raiva de políticos que mentem com sorrisos. Raiva de si mesmo
por ter acreditado, por ter falhado, por ser fraco. Aos poucos, algo surgia nas profundezas do seu silêncio. Não era vingança, não era redenção, era algo mais primitivo, mais velho. Um sussurro nascido da ruína. Se nada mais restou de mim, então posso me tornar qualquer coisa. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou aqui o autor do livro Centurion. Cara, se você gostou do meu livro, esse é o primeiro capítulo. Primeiramente, segue, compartilha. Se você puder estar tá pedindo, dando uma doação, pode ser de qualquer valor, para me incentivar a estar escrevendo mais e estar desenvolvendo mais essa história. Te garanto que é uma história bem interessante para quem gosta de Reverend Sanity, para quem gosta de Charles Slave, para quem gosta de Lords of Mystery. Aí mais uma vez deu um pouco de trabalho, deu bastante trabalho desenvolver essa página, né, mais ilustrativa, para ter a base mais ou menos como é que vai ser. Mas me ajude, eu agradeço demais. Compartilha, segue e te garanto, é muito difícil fazer trabalhos legais no meio de tanta coisa ruim. Então me ajude que te garanto, você não vai se arrepender. O sistema de poder é um sistema de poder bem interessante, você vai gostar. Falou, até mais, brigadão, tchau!